trabalha depois de novo, né? Então, ó, bom dia para vocês. A gente vai, como nós combinamos, a gente vai dar uma continuidade com relação à parte de neurociências voltada à neuroaprendizagem, né? Daqui 15 dias vocês vão ter uma formação específica da área de humanas, né? Pela Sheila e pelo Marco, mas o que eu queria, na verdade, combinar com vocês é que vocês interajam, né? Perguntem, pode abrir o microfone ou faça pelo chat, aí fica à vontade. Mas tirem as dúvidas, apontem suas colocações, porque essas trocas de informação é aprendizado a todos, né? Inclusive a mim. Então, é importante que a gente tenha essa interação. É um espaço de formação e também de troca, né? Da informação para todos, inclusive para mim, para o Marco, para a Shirley, né? Para os PCNPs. É importante que vocês interajam e apontem as suas percepções. Fiquem à vontade em abrir microfone, em fazer por escrito a pergunta e o Marco repassar, tá? Ou a Shirley lá no YouTube. Então, fiquem à vontade, tá bom? O som tá bom. Eu vou pôr a imagem, ver se vocês... Tá tudo bem com a imagem? Tudo bem com o som? O som está bom, Eliandro. A imagem foi e também? A sua imagem também. Tá. Então, PPT ainda não. Estou ainda te vendo. Não? Não. Não projetou? Não. Eu estou com a coisa já aberta. Aqui para mim não está aparecendo, não. Só pro Marco? Não mesmo. Ué. Vou de novo. Ele tinha saído do compartilhamento. Oxi. Esse agora foi. Agora foi. Obrigada, Marco. Então, ó, como foi dito, né, a gente vai dar uma continuidade com relação à parte de neurociência que voltada para a neuroaprendizagem, né? E para isso, nós combinamos que a gente ia retomar algumas coisas. Nós paramos, na verdade, na parte de memória, né? E na brincadeirinha que a gente fez lá, que nós vamos ter que retomar alguns aspectos, e nós temos mesmo, para poder situar vocês novamente dentro do assunto, fazem 15 dias, né? Então é importante que a gente tenha algumas retomadas com relação a isso, né? Então, o que a neurociência, na verdade, traz de importante sobre a neuroaprendizagem? Tudo que tange, na verdade, no fato de que o ensino bem estruturado e bem sucedido pode provocar alterações nas conexões nervosas. E essas alterações, elas afetam a função cerebral, ou seja, o jeito que esse cérebro funciona, né? E todas as vezes que nós pensamos, nós conseguimos ativar, na verdade, nosso cérebro. Isso nos ajuda na compreensão de tudo que nos rodeia. E, principalmente, nos traz a permissão de resolver os problemas, solucionar as coisas que nos afetam. Então, é importante a gente sempre estar fazendo o quê? Promovendo mudanças para mexer, na verdade, para afetar o cérebro, para que ele tenha suas funções tanto preservadas quanto ativadas, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais o aprendizado e, assim, a gente sempre sair das situações às quais nós estamos, ou seja, resolver os problemas que nos atingem, tá? Então, para a gente poder retornar um pouquinho sobre o que a gente já conversou, a gente vai tentar lembrar, assim, passar mais um pouquinho sobre a estrutura da aprendizagem, como que se dá essa estrutura da aprendizagem, né? Então, todo o processamento de estímulo que chega ao nosso cérebro, né, ele promove a aprendizagem, né? Como que ele promove isso? Por quê? Porque esses estímulos, eles modificam
tanto funcionalmente quanto estruturalmente no nosso cérebro, através da ativação das células nervosas. Essas células nervosas, quando ativas, elas acabam fazendo redes, fortalecendo outras redes, ou fortalecendo as que já têm, né? Para quê? Para que a gente tenha o processamento das operações mentais. Então, é importante a gente sempre estar fazendo está oferecendo estímulo, na verdade, para que essas transmissões nervosas, né, que nós chamamos de sinapse, sejam sempre aprimoradas, né, e aumentando, na verdade, essas operações mentais do nosso cérebro, proporcionando sempre um desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele vai trazer e vai gerar aprendizagens cada vez mais complexas e com isso, a gente vai ter também comportamentos diferenciados com relação ao estímulo inicial que nós proporcionamos ao aluno, tá? E as pessoas como um todo. Então, retomando também um pouquinho, como que se dá as funções, né? Como que ele funciona, como que especificamente ele tem seu funcionamento. Sempre vai ser assim, ó, eu tenho o processo de receber, esse processo vai ser analisado, né? O estímulo vai ser analisado, interpretado, armazenado e depois ele vai gerar essa resposta nesse processo de análise e processamento e essa resposta ela tem que ter uma saída. Então, toda recepção ela se dá pela via sensitiva ou perceptiva, né? Através tanto de estímulos externos como as coisas que estão ao nosso redor, assim como o entendimento do meu próprio corpo, ou seja, de estímulos internos, tá? Então, os dois integrados acabam fazendo o quê? Uma captação desses estímulos, levando ao sistema nervoso. Quando ele leva para o sistema nervoso, ele tem que ser analisado. Então, um segundo momento, vamos dizer assim, esses estímulos que são captados, eles são analisados e processados pelaquela via associativa que nós temos. E ela é uma via que tem uma integração muito grande. Então, qualquer informação que nos chega, que nos atingem, na verdade, né, e são levadas para essa via, pela via sensitiva até a via associativa, elas são totalmente integradas. Então, o inicial fica numa região, porém, essa região ela não consegue processar tudo sozinha. Ela necessita de várias outras regiões, tá? Para integrando, trabalhando de uma maneira integrada e colaborativa, para que se elabore uma resposta para resolver aquela situação a qual se gerou o estímulo, tá? E para isso ele também conta no armazenamento, né? Então, lembra que o armazenamento ele é importante. Por quê? Por que ele é importante? Porque toda vez que eu tiver acesso a um estímulo ou muito parecido, ou igualzinho, não é muito difícil, porque nós não captamos da mesma maneira. Mas, assim, coisas muito semelhantes, estímulos muito semelhantes, nós não necessitamos fazer todo o processamento, análise, processamento desse estímulo, porque nós contamos com uma parte que é a nossa memória, né? Então, nós auxiliamos, deixamos as células nervosas mais disponíveis para que elas se estruturem em redes mais complexas, né? Não precisando iniciando todo o processo novamente. Então, o armazenamento também é uma parte importantíssima, né? Depois que eu tive a recepção, que eu analisei e processei a informação, resgatei ou até mesmo armazenei informação, eu tenho que sair. Essa resposta para aquele problema tem que ser executada. Então, elaborei a resposta, eu vou pela via motora e acaba acionando tanto glândulas quando se refere a eventos internos, quanto a parte muscular para executar as ações as quais eu necessito expor, na verdade, por aquele estímulo que eu tive, ou seja, para eu solucionar aquele problema que eu tive inicial,
tá? Isso o nosso cérebro ele consegue fazer concomitante a todos os eventos que ele já realiza para nos manter vivos. Né? Então, ele é um órgão, na verdade, super dinâmico, né? Uma máquina que funciona ativamente e que existe necessidade de estar assim. Então, sempre ele tem que estar sendo estimulado. A gente não pode deixar ele só no que a gente chama de automático, tá? Ou seja, realizando somente as funções metabólicas, né, que visam o equilíbrio do meu corpo, né, mantendo o meu corpo. Então, a gente tem que estar sempre ativando o nosso cérebro, porque se ele não é ativado, ele não tem por que funcionar sozinho. Então, a gente tem que sempre estar oferecendo os estímulos para que ocorra todas essas funções, ou seja, desencadeie essas funções cerebrais de uma maneira harmônica, né? E que nos traga, na verdade, sempre sempre a resolver as situações, problemas que nós nos encontramos, tá? Então, isso é muito importante pensar nessa via. Então, tem sempre uma entrada, um processamento, armazenamento e uma saída, tá? Sempre vai ser assim, ó. Vamos, por exemplo, ó, o que acontece, nós temos uma situação, problema, que é atravessar uma rua, tá? No ato de atravessar a rua, eu tenho várias partes, né, do sistema nervoso envolvidas. Eu tenho, primeiro, a recepção. O que é a recepção? É a percepção visual que eu tenho. Então, eu vou usar o sentido, não só visual, mas auditivo também, tá? Então, nós vamos atravessar a rua. Eu pego uma região a qual eu vou entender o que é a imagem carro e a distância desse carro que tem entre meu corpo e o que eu vou precisar fazer, que é atravessar aquela rua. Então, eu tenho essa percepção visual, ela é processada lá no lobo occipital, mas isso só não basta. Eu tenho que também fazer o processamento do entendimento de onde está meu corpo, né? Como que meu corpo está, qual posição que ele está. Então, o posicionamento do meu corpo é interpretado lá no lobo parietal. Então, eu vou entender onde eu estou e aonde eu quero chegar. Só que para isso, eu entendi. Eu vi o carro, eu vi a distância, tá? Eu entendi onde está meu corpo e aonde eu preciso chegar. Aí eu vou acionar a parte temporal também, que vai me lembrar, na verdade, porque trabalha bastante com a parte de memória, vai me lembrar que se eu não calcular direito a velocidade de atravessar a rua, o carro pode vir e me machucar. Então, isso aí requer uma interação do lobo temporal. Então, outra região envolvida. Aí eu preciso, na verdade, fazer todo esse planejamento. Então, qual pé, o pé direito ou pé esquerdo que eu vou colocar primeiro? Qual é a velocidade que eu vou ter para atravessar aquela via para o carro não me alcançar? Então, isso a gente chama de planejamento consciente, né? E quem faz é o lobo temporal. Ó, uma coisa simples de tudo, que é atravessar uma rua. Olha quantas mobilizações eu tenho, né? Quantas áreas cerebrais eu tenho para a gente poder chegar ao quê? A solucionar o nosso problema, que é atravessar a rua. Então, imagina. Oi. Eu abri à toa. Acho que sim. Então, Eliandra, oi, bem. aproveitando que abriram o som, a Adriana Cristina de Camargo faz um tempo já que ela está com a mão levantada. Ah, tá. Não sei se ela quer falar alguma coisa ou se foi por engano. Adriana. Deve ter sido por engano, né, Cassiano? Acho que sim. Que já teria dado tempo dela abrir o microfone. Acho que você pode continuar. Uhum. Então, voltando, ó, pensa pra gente, né, na verdade, que nós já temos esse aprendizado de atravessar a rua, a gente processa tudo isso de uma maneira muito simples, né?
Mas uma criança que está, por exemplo, aprendendo muita coisa ainda, imagina o quanto ela tem que fazer, quantos estímulos ela tem que passar para ela poder ter esse mesmo entendimento, né, que nós adultos já temos. Então, os adolescentes também. Aí, é claro que entram outros fatores, mas de uma maneira geral, eu tenho uma situação, um problema, né? Aí, essa situação, um problema vai me gerar um estímulo inicial. Esse estímulo inicial, ele vai desencadear todo um processamento. Esse processamento, ele é armazenado, inclusive, resgata e também é armazenado, né? E eu tenho que fazer o quê? A ação, que é a saída do entendimento que eu tive daquele processamento. Então, o ato de atravessar a rua é uma coisa, para nós, muito simples, né? É um aprendizado que nós já temos. Nós conseguimos já fazer isso de uma maneira sem requerer muito pensamento, né? Não é claro que uma atenção inicial a gente tem que ter para fazer isso automaticamente, vamos dizer assim. Não é tão automático, mas o processamento acaba sendo meio que automático conforme a gente vai tendo aprendizado e vai agregando cada vez mais, tá? Então, é uma coisa da gente parar para pensar com relação ao oferecimento, né, de conteúdos, de situações para os alunos desenvolverem. É o mesmo processo, né? A função é a mesma. O cérebro sempre vai trabalhar dessa maneira. E sempre vai ter esse processamento, esse tipo de dinâmica, vamos dizer assim, tá? Então, cada vez mais que a gente oferece contextos, que a gente oferece coisas diferentes para os alunos, eles também vão ter o quê? Vão ter que parar e fazer todo esse processamento e ainda resgatar tudo que ele já tem. É importante a gente sempre estar o quê? Promovendo atividade cerebral, para que ele saia daquela mesmice que ele está acostumado, e é normal, né? Então, lembre-se também que a gente conversou sobre a sensação, na verdade, né, positiva que o cérebro tem com relação ao aprendizado. Ele ama e gosta muito de aprender. Nosso cérebro ele tem uma afinidade na aprendizagem muito grande. Por quê? Porque ele sempre vai ter a ativação de um sistema de recompensa. E isso vai gerar para o cérebro uma sensação muito positiva, né? Toda vez que a gente tem os estímulos que nos faz ativar o sistema nervoso, a gente tem uma liberação de dopamina, que é um neurotransmissor ou um mediador químico, uma substância química, vamos dizer assim, que faz essa conversa entre uma célula nervosa e outra, né? Essa liberação de dopamina, ela consegue ser mais rápida quanto mais a gente envolver a pessoa para ele ter o processo de descobrimento das coisas, né? As informações que chegam, como ele está processando. Quando essa liberação de dopamina ela é ativada com mais, vamos fazer assim, uma maior intensidade, ela vai chegar na parte do sistema de recompensa, que está lá no meu hipotálamo, e vai me trazer uma sensação muito positiva. Então, toda vez que eu oferecer movimentação, né, e que vai acarretar num aprendizado para a pessoa, para o indivíduo, nosso cérebro vai gostar disso, né, porque essa ativação ela vai chegar e vai ativar também o sistema de recompensa. E nós trabalhamos assim, né, nosso sistema nervoso ele trabalha buscando sempre algo, né, procurando ganhar alguma coisa. E nisso ele gosta demais, né, de fazer. Ele tem sempre ele tem um prazer grande em fazer isso, porque eu tenho uma sensação positiva. Eu entendo, o meu cérebro entende que aquilo é uma sensação positiva, tá? Porque ele pôde trabalhar. Nem sempre o estímulo vai acarretar numa situação gostosa ou boa, vamos dizer assim. Mas, independente se é boa ou ruim, o nosso sistema nervoso vai gostar, tá? Outra coisa que também nós discutimos, eu preciso reforçar mais um pouquinho, porque é um ponto, é um dos pontos, um dos fatores cruciais para o aprendizado é a atenção, né? Que é a porta de entrada. Querendo ou não, é a porta de entrada da aprendizagem, né? Então, a gente discutiu a semana
retrasada, que os nossos alunos hoje, eles têm um ponto, né? O foco de atenção deles, ele é diferente do nosso, é diferente das crianças. Os nossos adolescentes têm focos de atenção diferenciados. Então, nós temos que pensar, na verdade, em estratégias, né, para sempre estar chamando atenção. Eu lembro que eu comentei com vocês que, independente se eu tenho aquele aluno muito disperso, parece que ele não está ali, toda vez que eu falo alguma coisa, ó, prestem atenção, ou olhem aqui, me escutem. Então, assim, se eu tenho essas chamadas, mesmo o aluno não querendo, o cérebro dele vai processar essa informação. E ele vai ter um sistema atencional ativado. E isso vai ser bom por quê? Porque toda vez que eu tenho esse foco de atenção, eu tenho um processamento, né, de captação da informação melhorado. E se eu tenho, e mais intenso, se eu tenho essa intensidade, eu vou falar assim para o meu tálamo: ô tálamo, leva essa informação lá para os centros neurais para ser processada. Então, toda vez que eu tenho uma intensidade maior, eu dou prioridade para aquele processamento, né? E esse processamento vai gerar um aprendizado. Então, é importante a gente sempre estar pensando nesse processo da atenção, né? Como que a gente vai requerer essa atenção do aluno? Como que a gente vai chamar isso, fazer com que ele tenha uma relevância sobre isso, né? Porque o sistema atencional, ele trabalha, na verdade, com seleção, com priorização, com filtro, com relevância, e isso sempre está assim, ó, toda vez que ele tem o sistema atencional, eu vou ter um estímulo mais intenso, esse estímulo mais intenso vai ter prioridade na hora do processamento. Então, sempre estar chamando atenção. Pode ser ou por comando de voz, ou vocês colocarem uma situação para o aluno, para ele parar e focar sobre aquilo. Então, pode ser por imagem, pode ser por som, ou até mesmo por movimentação. Aí é a dinâmica da aula, na verdade, que vai trazer e vai contribuir para trabalhar esse sistema atencional que é tão necessário para que se inicie de verdade um processo de aprendizagem. E a parte da memória, que também nós chegamos um pouquinho, pelo menos, né? Então, que também é extremamente importante no processo de aprendizagem, né? Através dela, a gente consegue requerer informações de situações que já foram processadas, sem a necessidade de iniciar sempre todo o processamento. E assim, a gente dá uma certa liberdade para as células nervosas em fortalecer as conexões nervosas, assim como estabelecer novas, né? Para quê? Porque quanto mais fortalecida, quanto mais células nervosas estiverem ativas, mais mudanças estruturais e funcionais eu vou ter no meu cérebro. E isso vai o quê? Trazer e gerar uma aprendizagem melhorada, né? Vai somente somar. Lembra que a gente tem uma base, e essa base, ela pode ir sendo erguida, sendo construída. É a base de uma parede, eu vou construindo a parede até eu chegar na construção total de uma casa, vamos dizer assim. Então, o processo de memória, ele é importante. É uma possibilidade que nós temos de resgatar o processamento e dar a oportunidade das células ficarem um pouco mais livres para fortalecer as conexões e estabelecerem outras, né? Que vai contribuir, é claro, obviamente, para o quê? Para uma melhor aprendizagem, uma aprendizagem mais complexa e assim por diante. Então, é importante a gente sempre que possível, né, nas nossas aulas, nós fazemos retomadas. No meio do novo, a gente fazer com que o aluno, dar um estímulo para o aluno, para ele resgatar aquilo que ele já possui, tá? Porque assim eu consigo acrescentar mais. Então, sempre que possível, né, acrescentar as retomadas é um processo
bastante importante para o processo de aprendizagem. Né? As retomadas, o diálogo sobre coisas que eles já trazem, isso é importante, ativa essa parte, né? Resgata. Então, sempre assim, memória, a base para a aprendizagem. Ela realmente é a base para a aprendizagem. Assim como a atenção é a porta de entrada, a memória, ela é a nossa basinha, né? Para a gente poder continuar estruturando e construindo a aprendizagem. Então, essa reativação, ela reativa, na verdade, os processos de imaginação e criatividade. E esses processos de imaginação e criatividade, eles acabam por fazendo uma reorganização na parte funcional do cérebro. Por quê? Porque ele permite que as células se reestruturem, tá? Elas reestruturam suas conexões. E nisso eu consigo me adaptar melhor, eu consigo modificar as minhas conexões, né? E automaticamente eu vou melhorar o processamento. Se eu melhorar se eu melhoro o processamento, eu tenho uma aprendizagem muito mais efetiva, né? Então, a memória ela serve de base nesse sentido, da gente ter, na verdade, o resgate através dos processos tanto de imaginação quanto de criatividade. Eu vou pegar isso, todo esse processo, e vou fazer uma nova reorganização funcional. Isso vai me permitir ter um processamento melhorado daquele estímulo e vai me levar a ter um aprendizado melhor. Ou seja, eu vou ter um comportamento diferente do que eu tinha antes daquele outro novo estímulo, mais o que eu já tinha processado. Então, sempre vou estar melhorando o meu comportamento. E a gente vê que está tendo essas melhoras de comportamento, isso vai nos trazer que o aluno está tendo aprendizado, né? Que a pessoa está tendo aprendizado, porque ela está modificando, né? Por quê? Porque teve um processamento melhorado com relação àquele estímulo. Então, nós vamos brincar um pouquinho aqui agora. Alguém vai ter que ler isso aqui. A Cassiane não consegue. Consegue? O Marco vai ler isso aqui, ó. Nossa. Vai, Marco, você consegue. Memorização do léxico. 3573P3. Não. Não, Marco. Não. Ó, memorização do léxico. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase que automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Olha esse texto, como está escrito, né? Olha o nosso processo quando a gente fala em memorização do léxico, nós estamos falando na memorização, na verdade, dos códigos da nossa língua materna. Então, nós misturando letra com número, nós conseguimos ler, é claro, porque nós somos alfabetizados, né? Uma pessoa em processo de alfabetização não consegue ter esse processo. Por quê? Porque ele não tem a memória da palavra. Ou seja, ele não tem a memória do léxico, né? Então, o este, na verdade, eu só tenho a letra T, o restante é número. E eu consigo totalmente ler isso, independente do símbolo que eu estou lendo. Porque eu já tenho essa palavra este na minha memória. Né? Coisas, pequeno, texto. Então, se eu tenho o início e o fim, normalmente, disso, eu consigo. E o 3 é o E, só que de uma maneira invertida. Então, o meu cérebro, ele consegue, assim, resgatar, né? Quando eu tenho esse estímulo, eu estou tendo o estímulo visual do texto. Quando eu tenho o processamento desse estímulo visual, meu cérebro resgata isso e faz com que eu tenha a leitura fluente sobre isso e a interpretação do que ele está falando, do que o texto está me mostrando.
Vocês conseguiram entender como que a memória ajuda nisso? Outro jeito da gente testar a memória. Vocês conseguem ou não? Qual seria a palavra para eu chegar a completar essa frase? Alguém pode falar? Está parecendo que eu estou dando aula para os meus alunos. Os meus alunos ficam todos dormindo, não me escutam. Então, como o produto estava danificado, eu o devolvi e pedi meu dinheiro de volta. A gente completa tranquilamente. Oi? Eu falei dinheiro de volta. Ah, eu não escutei, cara, desculpa. Eu acho que vale a pena um curso no exterior. Se ela acha que vou ajudar, está redondamente enganada. Depois de muitos e muitos anos, um terrível segredo de família acabou vindo à tona. Então, nós também não necessitamos de pistas, né, de palavras, por exemplo, dentro de parênteses, para a gente poder o quê? Completar essas frases, porque nossa memória vai resgatar a palavra que se encaixe perfeitamente nas frases, tá? Então, é um processo de raciocínio que vai resgatar, na verdade, palavras que já estão na minha memória, não tendo a necessidade de eu fazer a leitura de um todo. Eu consigo isso rapidamente. É claro que quanto mais ativo o meu cérebro estiver, mais rápido eu vou processar essa informação e mais rápido eu vou resgatar também. Então, assim, sempre eu vou dar açúcar, eu estou dando energia para esse cérebro funcionar cada vez mais. Tem gente que é o sal, tem gente que é o açúcar. Então, eu estou dando coisa para que ele funcione, ativamente e sempre vá e vai buscar sempre informação e processar cada vez melhor para que eu tenha um aprendizado melhorado, mais fortalecido, que vai me arremeter em comportamentos diferenciados, tá? Uma coisa que também não dá para a gente deixar de falar, né, para que a gente consiga dar continuidade, que hoje, na verdade, a intenção é chegar nas redes neurais e nos princípios de uma aprendizagem, tá? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, nós trabalhamos com competências e habilidades dos nossos alunos, né? O cérebro também tem que ter habilidades para que ele seja competente. Essas habilidades, elas estão voltadas na parte da atenção, que é o quê? O foco, a concentração, a seleção, a priorização, na velocidade de processamento. Então, essa velocidade de processamento, na verdade, é o quê? É o tempo que a gente leva para processar aquela informação. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que estão mais ou menos, e tem pessoas que estão mais lentas. Isso depende muito do quê? Um fator vai levando o outro. A atenção, ao raciocínio, a concentração, tá? Então, uma habilidade está interligada com a outra para que eu chegue, na verdade, num funcionamento bom do cérebro, tá? Então, essa velocidade de processamento é a rapidez com que ele consegue fazer isso. Isso tem fatores, é claro, que também internos, né, fisiológicos, como, por exemplo, quanto mais bainha de mielina tiver a célula nervosa, mais rapidamente ela vai passar essa informação e não vai se deixar a perder, na verdade, essa informação. Também tem isso? Claro que tem. Isso tem a consequência fisiológica, tem, mas também tem influência externa. Então, quanto mais estímulo eu tenho, mais rapidamente meu cérebro vai trabalhar. Mais ativo ele fica, mais rapidamente ele vai processar. É totalmente diferente de uma pessoa que tem pouco estímulo, uma pessoa que tem mais estímulo. O processamento também vai ser diferente, né? Isso também é uma outra coisa importante, a flexibilidade mental. Então, ou seja, a capacidade, né, de se modificar, isso também tem que contar. É uma habilidade importante, né? A codificação, que é o quê? Entender toda a simbologia, né? Fazer análise e fazer entendimento da simbologia, dos códigos, a parte de recuperação, ou seja, resgate de informações, para que eu tenha
na verdade, sempre a capacidade de acrescentar informações e não sempre estar novamente processando toda a informação. E boa parte de também habilidade de raciocínio, que nos arremete a entender na capacidade de mobilizar as mais variadas áreas, né, do cérebro e suas conexões para resolver os problemas. Então, são habilidades que são essenciais para que tenha um bom funcionamento cerebral, ou seja, das funções cognitivas que nós temos que executar para que eu gere, na verdade, um bom aprendizado. Então, são habilidades que nós temos que estar sempre o quê? Fortalecendo, sempre estimulando para que ele desenvolva cada vez mais, né? E tenha um processo melhorado de aprendizagem. Funcionalmente, a gente tem os nossos neurônios trabalhando de maneiras que nós temos que sempre estar fazendo o quê? Promovendo modificações nele, para que ele faça o quê? Novas conexões e se comunique entre eles através de sinapses, que é o jeito que é como se fosse o WhatsApp deles, tá? Então a gente se comunica praticamente em rede. O neurônio faz a mesma coisa. Ele, através das sinapses, ele tem uma comunicação, né? Uma comunicação efetiva com os demais células, formando as nossas conexões nervosas. E essas conexões, elas podem ser fortalecidas cada vez mais e até mesmo, muitas vezes, ampliada. Essa capacidade dessas modificações que nós temos, nós chamamos, na verdade, né, da parte de neurociência, de neuroplasticidade ou plasticidade neural. O nosso cérebro é como se ele fosse uma parte plástica, né? Então, se ela é uma parte plástica, é uma coisa que é passível de mutações, de mudanças. E isso vai me gerar de verdade um bom aprendizado. Então, toda vez que eu tiver uma mobilização de células nervosas para estabelecimento de novas conexões, ou até mesmo reativação, ou ampliação dessa própria rede que já tenho, eu vou ter mudanças com relação à parte comportamental. Né? E isso vai me mostrar que teve aprendizado. Então, essa capacidade que nós temos, que o nosso cérebro tem de como fala assim, de fazer mudanças, né, tanto estrutural quanto funcional, é muito importante para todo o processo de aprendizagem. Então, o que vem, na verdade, ser essa plasticidade? Né? É uma modificação capaz de ser feita através da ativação das células nervosas. Isso é importante a gente sempre estar pensando. Então, eu comecei falando o que é importante para o processo de aprendizagem. Tirar o cérebro do quê? Da zona de conforto, sempre ativar ele das múltiplas maneiras que eu puder para que eu tenha um bom processamento. Essa é a essência, na verdade, para a gente poder ter um bom aprendizado. Então, plasticidade neural sempre vai me levar a entender que tem novas conexões sinápticas entre os neurônios, assim como também fortalecimento das que eu já tenho. Ou seja, eu vou ampliando, colocando cada vez mais células nervosas em trabalho, que estavam ali ainda de forma latente, né? Ainda esperando o momento dela estar conversando através das sinapses com as demais células. Então, é importante a gente pensar que isso é uma capacidade que nós temos. Então, nosso cérebro ele não é, como fala assim, a gente não nasce com ele pronto e acabado. Pelo contrário, nós vamos tendo desenvolvimento ao longo de toda a nossa vida. Claro que as crianças, elas têm uma capacidade plástica muito maior do que um idoso, né? Nós pegamos um público, né, nós trabalhamos com um público que tem uma grande capacidade ainda de plasticidade.
né? Apesar de não termos os anos iniciais, nós pegamos os anos finais e médio, aonde está, né, no pico, na verdade, de quê? De plasticidade. Então, quanto mais promover, quanto mais envolver o aluno, quanto mais eu trazer ele para a aprendizagem, mais ele vai processar, mais conexão nervosa ele vai fazer, mais rapidamente ele vai ter os funcionamentos, ele vai prender mais atenção, ele vai ter mais foco, ele vai ter mais concentração e assim por diante. Que são o quê? As habilidades que eu preciso para fazer o meu cérebro funcionar mais dinamicamente, tá? Então, a gente vai desculpa, que nós somos seres com cérebro mutante, né? Esse cérebro mutante, pelas novas conexões que eles podem estabelecer, né, em vários outros locais, que não somente aquela porçãozinha, vai nos gerar uma melhor aprendizagem. Por quê? Porque todo o processamento neural vai estar mais fortalecido. Porque eu vou acionar e vou melhorar cada vez mais as habilidades do meu cérebro para, na verdade, ter novos comportamentos, tá? Tá claro até agora? Tô indo embora, hein? E como que a gente, professor, né, a gente pode fazer esse tipo de provocar essa parte? Na verdade, fazendo uma brincadeirinha que a gente chama de neuróbica, ou seja, uma ginástica das células nervosas. A gente pode promover, tirar elas daquela mesmice dela e fazer com que ela tenha uma maior ativação, tá? Então, essa ativação, ela visa sempre estar ampliando essas redes neurais, né? E essas redes que já tem e também estabelecer novas, né? Então é importante, traz coisas importantes para a gente pensar, né? Deixar o cérebro mais ativo. Então, se eu promovo essa ginástica neural através do quê? De oferecimento de estímulo, desenvolvimento, de pensamentos, né, reflexões, eu vou trazer também, né, a gente consegue deixar o nosso cérebro mais ativo. A gente traz várias soluções para os problemas, não somente aquela linha reta, mas eu consigo fazer um desvio aqui, um desvio lá, sempre para chegar numa solução, tá? Eu vou ter a capacidade de inovar nas soluções, com um pouco mais de rapidez, né, e assim por diante. Eu vou tirar o cérebro do automático, como eu tinha falado lá no início. Então, é importante, quando a gente faz os neurônios se ativarem, se moverem, trabalharem mais efetivamente, a gente tira o cérebro do automático. Porque ele tem um sistema de automático, que, na verdade, visa me deixar vivo. Né? Eu preciso não só fazer com que ele faça isso, mas que ele tenha outras funções que vai me trazer aprendizagem, né? Com isso também, com uma ginástica neural, eu também tenho a flexibilidade mental, que é o quê? Processos de adaptação. Eu consigo deixar essas modificações acontecerem. Eu consigo me adaptar às situações. Aí eu vou, uma coisa, como eu disse, uma coisa vai levando a outra. E eu também vou estabelecer novas conexões. Eu vou formar novas redes neurais. Isso é uma coisa importantíssima. Porque toda vez que eu fortaleço ou amplio essas redes, eu vou processar realmente de maneira melhorada. Se eu tenho um processamento de maneira melhorada, eu tenho uma resposta muito melhor, tá? Então, se eu dou o estímulo, aí eu apresento um pouco mais de estímulo, mais um pouquinho, eu vou fazendo uma ativação total dessa célula, né? Dentro da capacidade delas, né? E elas vão fazendo conexões nervosas e vai me trazer outras áreas que antes talvez não tivesse envolvida para a elaboração da resposta daquele problema que eu tive inicialmente, que me afetou e acabou sendo captado através de um estímulo. Então, toda vez que a gente promove, né, essa neuróbica ou aeróbica dos neurônios,
a gente capacita as nossas células nervosas. E essa capacidade, na verdade, traz ativação das mesmas, e isso vai contribuir sempre com um aprendizado mais rápido, né? E esse aprendizado, ele acaba sendo mais rápido porque ele acaba liberando tanto a parte mais criativa, processamento criativo, quanto a parte de estratégias. Então, quando a gente fala assim, uma liberação da parte de estratégia, é procurar alternativas para que eu consiga fazer o processo de memorização muito mais rápido e efetivo, assim como o processo criativo vai fazer um fortalecimento da parte tanto de concentração quanto de raciocínio. E tudo isso, ó, concentração, raciocínio, memória, são pontos também, assim, emergenciais, importantíssimos para quê? Para o processo de aprendizagem. Então, toda vez que a gente promover essa dinâmica, na verdade, né, esse trabalho melhorado com relação às células nervosas, eu vou ter todo o encadeamento de funções que vai me levar a melhorias com relação à parte de aprendizado. Como que a gente pode estar fazendo isso também, né? Além de envolvê-los? Na verdade, é mobilizando todos os nossos sentidos, né? Fazendo com que as recepções eles não entrem somente por um tipo de canal. Porque imagina, se várias coisas vão levar para a mesma situação, o tálamo ele vai falar, nossa, isso realmente é importante. Então, isso precisa ser processado, né? Então, quando a gente mobiliza a parte sensorial, né, através dos nossos 5 sentidos, a parte sinestésica, que é a parte do sistema muscular, a parte emocional, através da afetividade, a gente juntando tudo isso, mobilizando, quanto mais sentidos eu conseguir mobilizar, mais eu consigo fazer o quê? O meu sistema nervoso fazer entendimento da importância daquilo, né? Se eu entender a importância daquilo, eu vou processar mais rapidamente, com mais categoria, vamos dizer assim, aprimorando cada vez mais isso aí. E a proposta, né, para os nossos alunos é fazer com que ele tenha o quê? Mudanças de comportamento, né? Através do aprendizado. Então, ele mostra o aprendizado dele através dos comportamentos. Ele expressa o aprendizado dele através dos comportamentos que tem, né? Outra coisa também que é legal e a gente pensar é na parte de introduzir o inesperado, fazer com que ele seja desafiado a buscar e trazer respostas para desenvolver os problemas, né? Quebrar a rotina, tirar ele da condição de receptor, sempre, né? E sendo capaz de processar cada vez mais e com mais rapidez as informações. Assim a gente consegue tirar o nosso cérebro da zona de conforto. E tirando ele, a gente vai ter o quê? Um cérebro mais ativo. Um cérebro mais ativo vai aprender mais. Alguém acho que abriu o microfone, foi sem querer? Oi, Leandra. Aproveitar a deixa, que eu estou com vontade de fazer uma pergunta para você, uma questão para você. Queria que você falasse um pouco sobre o funcionamento da memória, né? Por que a gente guarda certas coisas que ocorreram na infância? Por que será que a gente não guarda outras coisas, né? Será que os idosos, por exemplo, que começam a lembrar mais coisas, talvez, entre aspas, no final da vida, tal? Então, queria que você falasse um pouco a respeito do funcionamento da memória, né? Que acaba tendo uma relação com história e outros componentes curriculares da área de humanas, fazendo um favor. Marco, eu vou falar assim o básico, do básico, tá? Porque, como eu disse lá, há 15 dias atrás, se tivesse que falar só sobre atenção e memória, teria que ter uma TPC só para isso, né? Então, assim, por que a gente resgata, né? E como que a gente constitui a memória? Isso vai depender muito de como está chegando o estímulo. Então, como que foi processada a informação? Então, quanto mais intenso, é o que eu acabei de falar, quando a gente mobiliza e dá várias situações, a gente vai ter um entendimento melhor da importância daquilo.
Tá? Então, o cérebro ele tendo essa noção, dessa importância, que isso é muito relevante, ele vai ter um processamento melhorado e automaticamente ele vai fazer não só a memória de curto prazo, mas ele vai promover uma memória de longo prazo, que a gente chama. E toda vez que nós tivermos, na verdade, em situações que necessitarmos dessa informação, ela vai vir à tona. Então, a intensidade de que a gente consegue resgatar vai ser devido ao tipo de processamento que eu tive. Se ele foi mais superficial, se ele foi mais profundo, e assim por diante. Então, vai depender muito do estímulo que a pessoa teve e a interpretação do cérebro com relação àquele estímulo. Se ele foi muito forte ou pouco forte. Então, você estava falando no processo histórico, né? De lembrar, de resgatar da memória. Depende muito do estímulo que foi dado para o aluno, ele vai conseguir resgatar informações que vocês já colocaram, né, em situações que já colocaram. Então, como que a gente fortalece esse estímulo? Envolvendo essa pessoa na aprendizagem, e não só fazendo ele escutar. Porque se ele fizer só escutar, ou até mesmo só escutar e ver, ele vai ter um processamento ameno. Agora, quando você coloca ele para pensar, para debater, quando ele começa a se movimentar, ele tem que entrar dentro da aprendizagem, vamos dizer assim, a gente vai ter um fortalecimento maior desse tipo. Então, automaticamente, nós vamos também ter o quê? Uma memória melhor. Aí você falou alguma coisa das pessoas mais velhas, de resgatar memórias da infância. É isso? Uhum. Sim, sim. A mesma Sim. coisa, se ela estiver fortalecida, é o mesmo processo, né? É claro que quanto mais velhas as pessoas são, podem vir dar degenerações em algumas áreas cerebrais, que é uma coisa normal, né? Como qualquer outra área do nosso corpo, o nosso cérebro também tem desgaste. E ela pode vir a ter falhas de memória, aí entra em várias outras situações. Mas os idosos têm o mesmo processamento, tá? Então, o importante sempre é sair mesmo e oferecer o melhor estímulo possível para que ele tenha um bom processamento. Isso aí vai ficar muito melhor, mais, assim, muito mais fortalecido. Essa parte de memória vai ficar melhorada, vamos dizer assim, lá na memória de longo prazo, que a gente chama. Mas eu sempre vou ter, para resgatar essa memória, eu sempre vou ter que ter um outro estímulo que vai ativar a minha memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo é que vai reativar a de longo prazo. Então, não dá para voltar na memória qualquer coisa, não volta do nada. Sempre vou ter que ter um outro estímulo semelhante ou parecido para que eu tenha resgate da memória de longo prazo. Também essa qualidade interfere nesse resgate, viu, Marco? Tá. Então, assim, é o que eu estou entendendo, né, da primeira parte da sua fala, né, aquilo que causa um certo impacto na gente, né, a gente tende a guardar aquilo, né? Sim, sim. Eu fiquei lembrando, por exemplo, que quando eu tinha uns 8 anos, estava na escola, e aí teve hino nacional, né? E eu com umas crianças fomos jogar figurinha, né? E a professora viu e catou todas as minhas figurinhas, né? E isso ficou na minha memória, né? Então acho que assim causou um impacto grande em mim, né? Naquela atitude ali, né? Então isso fez com que eu guardasse sempre isso, né? Talvez, não sei se é isso, né? Sim, sim, ó, o processo de memória não é só positivo, ele pode ser situações negativas, né, também que te acometeram, né? E essa memória, ela vai ajudar você a fazer o quê? Mudanças de comportamento. Então, você entendeu, na verdade, o quê? Que você não podia, naquele momento do hino nacional, jogar figurinha. Então, você não vai ter esse comportamento. Você teve um aprendizado daquilo. De uma maneira não muito boa, mas teve. Né? Nem sempre é bom. Né? O estímulo é bom. Ele pode ser uma coisa mais para o negativo, vamos dizer assim. Mas toda vez que a gente oferece mesmo uma mobilização, uma interação, o cérebro vai funcionar de uma maneira melhorada.
Né? Por isso que a gente insiste sempre assim, em trocas de metodologia, envolvimento com os alunos. A gente sempre está insistindo nisso, né? A gente tem esse processo, na verdade, criativo de mudanças pedagógicas, né, com relação às turmas, à dinâmica das nossas aulas, para proporcionar isso para o aluno. Né? Ô, Eliandra, tem alguém que está com a mão levantada que eu não consegui identificar quem que é. Se a pessoa levantou a mão que... Ô, Josemar, pode fazer a questão. Não, só para completar o que a Eliandra falou, a intensidade, realmente, toda a memória ela é marcada pela intensidade, como também ela é um prazer, como ela é uma defesa. Você fala assim, eu não lembro tal coisa, ela foi intensa, ela está lá dentro. Mas se ela te causa algum problema, automaticamente você vai ter dificuldade em ter acesso a essa memória. Eu penso que isso seria mais ou menos, né, comparando, seria o computador. Quanto mais informações você dá para o computador, num determinado, vamos pensar, um documento, vamos chamar de acontecimento, né? Quando você vai pesquisar esse documento, se você der mais informações para ele, ele acessa mais rápido, com mais facilidade. Se você tem lá um documento, você quer procurar casa, e você tem 500 documentos com a palavra casa, ele vai achar 500 documentos e vai ficando difícil. Agora, só, casa azul. Então, você vai limitando. Então, à medida que você dá informação para a memória, ela vai guardando e vai selecionando isso tudo. E a intensidade dela é o mais importante, né? E quando a Eliandra fala assim, de dar os estímulos, também é a questão da folga, né? Quando as pessoas precisam falar, não, estou estressado. Não, você precisa de uma folga, porque muita informação, às vezes também não é bom. Então, o cérebro entra em conflito. Então, você vai praticar um exercício, você vai entrar de férias, você precisa tirar algumas coisas ali, com menor intensidade, pôr num cantinho. A mesma coisa é um computador. De vez em quando, você tem que fazer uma limpeza nele, porque se você criar uma memória com defeito, né, com informações com defeito, você também tem o mesmo problema no computador. E curioso, quando eu estudava no Dom Lúcio, né, alguns meses atrás, né, tipo, acho que oitava, nona série, oitavo ano, tinha um colega que ele era bom de xadrez, eu não sabia jogar xadrez. Um dia ele me convidou para ir na casa dele, e inclusive ele é professor, mas ele deixou a carreira. E ele perdeu para mim uma partida de xadrez, porque como eu não sabia jogar, eu fiquei pensando como que eu poderia me defender. E ele acabou perdendo. Você sabe que passado 30 anos disso, cada vez que eu encontro esse rapaz, ele quer que eu vou lá na casa dele perder uma partida de xadrez para ele, que até hoje ele não se conformou de perder aquela partida de xadrez. A única memória que ele tem é essa. Mas isso é uma coisa que... por quê? Porque marcou ele, né, Josemar? Então, é a intensidade que foi para ele naquele momento. Essa analogia que você fez com o computador é muito legal, né? Esse pensamento. E ele é bem assim mesmo, ele funciona dessa maneira. Você falou, ele precisa cada vez mais ser aprimorado. Então, quanto mais a gente vai dando estímulo para o aluno, mais ele vai aprimorar e procurar a resposta, né? Para aquela ação. Por isso que sempre que a gente puder envolver mesmo ele de todas as maneiras, é importante. Uma coisa que você alertou, que eu até deixei de falar, na verdade, passou, é tomar cuidado com a informação. Nem sempre a quantidade é qualidade. Então, se você vai planejar uma aula para mobilizar esses alunos, às vezes uma única imagem vai trazer muito mais aprendizado do que você trazer milhões de coisas e fazer ele ter conflito. Então, nem sempre os alunos, todos nós somos diferentes. Tem aluno que precisa desse conflito, né, para tirar o cérebro da zona de conforto e fazer com que ele tenha raciocínio, fazer com que ele tenha flexibilidade e chegar no aprendizado. Mas tem aluno que não. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Principalmente assim, quem tem a acuidade, nós que temos a maior parte das pessoas que tem a questão da acuidade visual muito mais aguçada, né? Aguçada, então nós temos a visual. Então, o nosso cérebro ele é formado por imagens. Né? Nós guardamos imagens. A própria, o letramento, né, em termos de letra. O que é a letra? É a imagem do som, porque você não consegue gravar um
um som simplesmente se ele não tiver uma imagem, né? Então, a letra é uma imagem do som. Já a pessoa que tem essa deficiência, ela já necessita mais de som para poder fazer o arquivo dela. O tato também. Assim, quanto mais nós mobilizamos os sentidos, né? Então, a gente tem um processamento melhorado, com certeza, isso aí é fato. Né? Cientificamente, já há muitos anos, isso já foi provado. Então, a mobilização é importante. Nós utilizamos muito em sala de aula audição e visão, né? Isso é uma coisa que já está incorporado no processo que a gente dá de ensino, né? Mas o que a gente tem que parar para pensar sempre assim, ó, só pelo som e pela visual, que são canais super importantes, com certeza, não tem nem o que falar, eu vou mobilizar uma gama de neurônios. Mas se eu tiver uma outra possibilidade, né, envolver realmente ele num debate, vocês da área de humanas podem trabalhar muito com debate e pesquisa. Isso vai mover o aluno, né, vai dar motivação para ele. Isso vai acabar mobilizando muitas outras áreas e vai trazer um aprendizado melhorado, com certeza, né? É claro que a gente tem que pensar nas diferenças individuais que nós temos em sala. Então, sempre partir assim, nem sempre a quantidade é a qualidade. Isso é importante também de ser pensado, né? Então, voltando assim, ó, quando a gente tiver uma... Desculpa, Josamara, acabou? Quer colocar mais alguma coisa? Perdão. Tudo tranquilo? Não, pode falar, tranquilo, pode falar. Então, toda vez que a gente mobilizar, né, os nossos sentidos, nós vamos também fazer com que a gente tenha as mentes muito mais afiadas, né? Muito mais clara, trabalha com mais facilidade. Então, para quê? Então, toda vez que a gente desafiar de verdade, tá? Lembra que o cérebro gosta do quê? De aprender. Então, promover desafios é importante, né? Ele vai conseguir elaborar vários tipos de estratégia para memorizar. Se ele tiver a memória, ele vai ter a base para o aprendizado melhorado, né? Quando você põe ele em situação desafiadora, você vai acabar estimulando, na verdade, que ele resolva os problemas, né? Que ele quebre aquela rotina, aquela coisa mesmice que ele está acostumado. Ele vai ter que procurar alternativas, nós temos o microfone aberto. Ele tem que procurar alternativas para resolver aquilo. Né? Outra coisa que vai levar o quê? A gente ter melhor aprendizado. A gente vai conseguir melhorar, absorver mais as informações. Se a gente vai conseguir absorver mais as informações, nós vamos ter memória melhorada, nós vamos ter oportunidade de processamento melhorado. Tá? Então, toda vez que a gente envolve de verdade o aluno na aprendizagem, nós conseguimos fazer com que ele tenha foco de atenção, concentração, nós conseguimos fazer com que ele processe melhor essa informação. Leandra. Oi. Era a Nildete que estava com o microfone aberto e ela está com a mão levantada também. Então, acho que ela quer fazer algum comentário. Sim. Oi. Olá, Nildete. Eu tenho uma experiência, assim, terrível no fundamental. Eu sempre fui reprovada em matemática, por 3 anos. Tanto que quando eu vou à Bahia, que eu encontro a minha professora de matemática, eu falo, eu não acredito que ela ainda está viva, porque eu peguei trauma. A minha aprendizagem era individual, eu tinha notas boas em ciência, história, geografia, mas em matemática eu não ia. Então, até hoje. E eu recebi muito da minha mãe, vai trabalhar porque você não consegue aprender, a sua irmã se desenvolve melhor. Tanto que a minha irmã hoje é coordenadora. E eu coloquei aquilo que eu não conseguia nada. Eu vim trabalhar esse processo aqui em Botucatu. Mas ainda tenho muita dificuldade. E para você ver como fica isso na criança. Quando eu estou no conselho de classe, que eu vejo alguns colegas, né, cada um tem seu ponto de vista, querendo reprovar um aluno,
talvez o aprendizado daquele aluno, talvez aconteça o que aconteceu comigo. E você reprovar um aluno, olha, como eu perdi tempo ali, por que essa aluna não passa só em matemática, né? Ninguém viu isso, como eu sofri. E você reprovar um aluno por causa, mas ele não dá, o rendimento dele é baixo. Por que o rendimento dele é baixo, né? Então, eu sofri isso na pele, ainda sofro com isso. Né? Poxa, se aquela professora, não, vamos dar um jeito, vamos passar nela, por quê? O que é que você não aprende? Gente, eu vim terminar meu ensino médio aqui, no João Maria, de tanto que eu era reprovada na infância, só em matemática. Então, quando se fala assim, não vamos aprovar sim o aluno, é um ano perdido. Era isso que eu estava aqui ouvindo e pensando. Obrigada. Nossa, é importante essa colocação sua, principalmente para o que nós vamos entrar daqui a pouco, né? Que são as redes neurais. Vou até adiantar um pouquinho. Essas redes, elas trabalham de uma maneira, assim, como se caminhassem todas juntas. Porém, nem sempre uma está tão bem fortalecida. Né? E isso vai acarretar, sim, dificuldade. Eu sempre falo, você é capaz, não, professor, você é capaz, porque eu sinto na pele, eu identifico muito mais rápido essa dificuldade do aluno em sala de aula. Porque sim, mas porque você já passou pela situação, então você tem essa compreensão. Né? É tanto que hoje eu estou fazendo uma pós em educação especial, por tanto sofrimento. Isso é bom. Nem vou falar por que é bom. Nem sei por quê, né? eu nem gosto disso, né? Isso me desafia a mente. Entender, fazer esse entendimento, fazer todo esse processamento, ver essa diversidade, isso me motiva muito. E essa motivação me faz buscar cada vez mais. Estou falando por mim mesma, se vocês pararem para pensar, sempre tem alguma coisa que motiva demais vocês. E vocês veem que vocês buscam mais informação, vocês têm mais motivação mesmo para ir atrás, para resolver aquilo que está te dando um ponto de interrogação na cabeça, né? Então, isso é importante a gente pensar também no como a gente está proporcionando isso para o aluno, né? Isso faz a gente refletir como professor, como prática nossa na sala de aula. Então, como que a gente pode contribuir com isso aqui? Na verdade, de deixar ele mais ativo. Uma das coisas legais, importantes, é sempre estar fazendo o quê? Exercitar o cérebro. Sempre vai trazer todas assim, fatores como memória, a parte de você ter estratégia para fazer o processo de memória, vai melhorar a sua coordenação motora, né? O raciocínio, a concentração, o próprio pensamento criativo, a atenção, que são o quê? Na verdade, habilidades importantíssimas para o processamento neural, que vai gerar um bom aprendizado. Como que a gente pode estar sempre exercitando esse cérebro para melhorar essas condições? Através de promoção de pensamento de forma investigativa. Então, isso é uma coisa importante, não dar a resposta. Fazer com que ele tenha esse processo de investigação, que ele se envolva, que ele participe ativamente disso, e não fique lá só como um receptor. E como a gente conversou semana passada, nem é culpa dele e nem é culpa do professor. Na verdade, eles estão formatados dessa maneira. Né? Os nossos alunos, eles estão formatados da maneira de somente receber. Tudo é muito fácil, né? Então é complicado, é totalmente diferente o contexto. É claro que toda a tecnologia trouxe coisas boas, mas também, se a gente for pensar, trouxe coisas ruins, porque não foram bem aproveitadas. Deixaram eles mais pacíficos, só não se envolvendo nas coisas, porque é tudo muito fácil, muito rápido. Então, quando a gente põe esse aluno a pensar de forma investigativa, a gente acaba fazendo com que ele estabeleça conclusões mais lógicas, tenha o processo de raciocínio, né? Consegue fazer com que ele se comunique mais efetivamente, ou seja, se faça entender da maneira que ele conseguir. Se a gente pensar, pode ser por desenho, por oralidade, por escrita,
né? Por expressão corporal. Então, é se fazer de verdade, se comunicar, mostrar que ele teve aprendizado, né? Aprender a sair de situações. Não sempre da mesma maneira, mas buscar as alternativas que são possíveis para resolver aquela situação, problema, a qual ele tem que resolver, né? Traz uma baita autoconfiança para ele, porque ele vê que ele tem capacidade para fazer aquilo, né? E também traz a responsabilidade de entendimento de que ele é responsável por aquilo, ele tem a capacidade, ele vai criar uma autoimagem dele muito mais melhorada. Porque ele não só recebeu a informação, mas sim, ele pôde procurar e chegar em uma coisa plausível. Isso vai gerar uma aprendizagem muito melhor do que ele só receber a informação. Então, a gente sempre tem que... Eu sei que, assim, parece que falar, né? Mas nós, professores, nós já fazemos isso. Isso é o que é o bonito da nossa profissão, né? A gente estabelecer e fazer com que esse aluno se desenvolva de verdade. Usando o quê? Os conteúdos que nós trabalhamos, específicos, vamos dizer, das nossas áreas. A gente promove essa capacidade do aluno se desenvolver, né? Utilizando isso. Fazendo o quê? Ampliando cada vez mais as habilidades que ele tem. Porque todo mundo tem habilidade. Nós vamos só o quê? Ajudar ele a ampliar um pouco mais o que ele já tem. E ele vai pegar todas essas habilidades e ele vai se desenvolver muito bem. Oi, Leandra. Tem um comentário aqui tem um comentário no chat da professora Fernanda, que ela fala o seguinte: eu fui humilhada na escola enquanto aluna por causa da dificuldade em matemática. Hoje vejo que a incapacidade de ensinar os, entre aspas, diferentes é grande. São inteligências múltiplas que estudamos hoje, mas temos que estar aberto ao aprendizado constante e ter empatia com nossos alunos. Ainda hoje, as lembranças do meu tempo de aluna me trazem muita tristeza, tá? Então, estamos todos nós lembrando questões da nossa infância. Essa foi a questão da Fernanda, viu, Eliandro? Sim, acho que todos, né? Todos nós passamos por várias situações. Eu lembro de uma professora extremamente rígida, que batia com a régua na cabeça dos alunos, né? E eu era uma excelente aluna, sempre fui muito focada, sempre gostei muito de aprender. Eu nunca tive problema, mas o ato dela fazer da parte emocional, na verdade, me pegou bastante. Eu não queria ir para a escola mais. E minha mãe nem entendia o porquê. Porque eu sempre me dei muito bem com relação à parte de escola, de estudo. Sempre fui muito, muito centrada com relação a isso. Mas a afetividade me marcou bastante com relação àquilo. Até hoje eu lembro dessa professora. Eu lembro do nome, lembro até das características do rosto dela, né? São coisas que realmente tem na minha memória. Então, o que a gente tem que sempre tirar dessa memória que nós temos, né, desse aprendizado, porque não deixa de ser um aprendizado, é não repetir alguns erros como professor, né? Eu sempre costumo falar nas formações com as minhas alunas de pedagogia que elas têm um poder enorme na mão, que é tanto construir uma pessoa como destruir ela para sempre. Então, esse pensamento é importante para o professor ter. Nós conseguimos, sim, promover aprendizado. Sempre do jeito que a gente quer? Não, nem sempre. Cada um é um, né? Mas nós estamos contribuindo para a formação de uma pessoa. Isso é importante a gente sempre ter na nossa memória. O porquê que nós somos professores, né? Qual é a nossa finalidade? A nossa finalidade é trazer o quê? Ampliação de conhecimento para que ele tenha um bom desenvolvimento e seja uma pessoa ativa, né? Oi, Leandra, tem uma pessoa que levantou a mão também, que está querendo falar. Pode falar. Pode falar quem está com a mão levantada, fazendo favor. Sou eu, Josemar. Josemar. Tem uns que eu falo muito, tem outros que eu falo pouco, mas é assim mesmo. Fica à vontade. Beleza. É o espaço de Sobre troca múltiplas aqui. inteligências, eu gosto muito de Gardner. Mas curioso, né? Eliandra, essa professora que você falou,
que deu a reguada? Era uma boa professora ou não, dentro da sua visão? Então, não estava valendo a pessoa, só para termos uma. Para concluir. Assim, hoje, pelo que eu me lembro, tá, Josamar? Ela me bloqueou algumas oportunidades de aprendizagem. Por quê? Porque ela trouxe um contexto afetivo ruim para mim, né? Ela não deixava de ser uma boa professora. Eu lembro, assim, de muitos conceitos que eu aprendi com ela, porém, eu também tive mais dificuldade nessa terceira série, né? Eu lembro até a série. A terceira série, para mim, foi difícil. Mas ela Porque eu trouxe, penso claro. assim, era uma coisa da época. Ela não fez nada que a gente vá pensar é errado ou é maldade. Naquele contexto, os professores, na sua maioria, tinham essas atitudes que faziam parte até das orientações, né? Sim. E hoje, eu vejo assim, nós temos hoje uma gama de informações que é muita informação. Todo mundo tem orgulho de falar assim, pelo menos, né? Aqueles que falam têm orgulho de falar assim, ó, meu avô nem estudou, minha avó não foi na escola, viveu, fez isso, lutou. Você vai contar a história de pessoas antigas que não foram à escola e venceram. Aí, de repente, o aluno tem que aprender tudo. Ele acabou de escutar que seu avô não aprendeu nada e ele tem que aprender tudo para vencer na vida. Eu acho que o maior resgate na educação é a humanidade. Porque de conceitos, nós temos tantos, eu vejo essas formações, tem hora que é tanta informação, está vindo tanta informação para os alunos, que nós temos que absorver o máximo de conceitos, vivemos em cima de conceitos, que é o do momento. A época que nós vivemos requer isso. Legal. Também tem, viu, pessoal, também tem tem uns depoimentos no chat aqui da professora Vanessa. Minha família veio do Rio de Janeiro e como eu tinha uma pronúncia da letra R muito diferente, minha professora me proibiu de falar o R carioca, disse que eu precisava me adaptar à vida do interior. Por muito tempo, travei ao pronunciar qualquer palavra que tivesse um R proeminente, tá? E a professora Helena escreveu, sim, como a colega Fernanda, também tive essa experiência com a questão de ser taxada por morar no sítio e ser deixada de lado. Mesmo sabendo, a professora nos deixava de lado. Hoje sou professora há mais de 15 anos. Aprendi com ela a não deixar de lado meus alunos, principalmente do EJA, pois muitos passaram pela mesma experiência. Tá? São coisas mesmo que a gente passa, né? Que dentro da nossa prática como professor, só nos leva ao quê? A lembrar do que não fazer com o aluno, né? Isso é importante. A gente tem sempre parar para pensar nisso, né? Então, agregar, trazer cada um deles. Olha, gente, meu tempo de novo vai extrapolar. Faltam 8 minutos, mas eu vou chegar no final. Vou chegar no final fazendo assim, ó. Com esse aqui eu consigo fazer bastante coisa. Vamos lá. Então, quais são os princípios que a gente tem dentro da aprendizagem? São 3 princípios importantíssimos que vai arremeter vocês a pensarem com relação ao que a gente trabalha quando a gente promove a aprendizagem, tá? O primeiro dele é o envolvimento. Envolver, tá? Estimular, motivar o aluno. Se a gente envolve ele, a gente tem automaticamente o resgate de uma rede neural que está mais voltada à parte da afetividade, tá? Que vai trazer, e todos esses depoimentos que vocês colocaram são memórias, e são memórias de aprendizado, né? São memórias que vão ficar e que vocês podem usar essa memória para ou melhorar a situação ou até mesmo piorar. Depende muito do jeito que você vai usar essa informação que você tem, tá? Um outro momento, outra coisa importante é pensar na estratégia. Então, como que eu vou estar apresentando essa informação para que ele processe isso? Então, quanto mais eu mobilizar, quanto mais multimeios eu tiver de acionar tudo isso, eu vou estar contribuindo também com relação à aprendizagem. E a outra parte que a gente tem que
tocar também é como a gente vai estar absorvendo o retorno dele com relação ao tudo que eu estou proporcionando. É entender como esse meu aluno consegue mostrar o que ele aprendeu. Então, como eu já até falei, a gente pode ver expressões do próprio corpo do aluno. Quando a gente está dando aula lá na frente, conversando, com as situações, a gente olha e a gente enxerga aluno com ponto de interrogação porque não está entendendo nada. A gente enxerga o aluno que está conseguindo fazer conexões ali silenciosas e pensando em como vai agir. Nós, professores, conseguimos e temos essa oportunidade de fazer leitura dos alunos, né? Então, o jeito de ele se expressar também tem que ser pensado. Esses 3 princípios é que vão gerar, na verdade, uma aprendizagem, tá? Aí, para que eu tenha esses princípios garantidos, nós temos a mobilização de 3 redes cerebrais. Quando eu falo em rede, gente, eu estou falando em várias estruturas envolvidas para cada uma dessas redes. Nós temos 3 redes que são a de reconhecimento, a estratégica e a afetiva. Elas precisam estar trabalhando em sincronia. Está aberto o microfone. Então, elas precisam trabalhar em sincronia. Isso não quer dizer que todas vão ter que trabalhar sempre no mesmo nível, pelo contrário. Então, dependendo da situação, eu vou requerer mais o reconhecimento, eu vou requerer mais a estratégia, ou vou requerer mais a afetiva. Mas elas estão andando e caminhando da mão dada. Isso que é importante a gente parar para pensar. A quantidade de aluno que nós temos em sala de aula, e cada um deles é diferente. Por quê? Essas áreas, né, essas redes de neurais de aprendizagem, elas também são diferentes em cada um deles, né? Então, a rede, por exemplo, de reconhecimento, a especialidade dela é em receber e analisar informação. Cada um é um. O mesmo estímulo vai afetar cada um de uma maneira diferente. Por isso que é importante a gente ter sempre trocas de metodologia, não sempre ter a parte pedagógica mais ativa, mudando sempre que possível. Por quê? Ora um aluno pega de um jeito, ou o outro aluno vai pegar de outro. Então, proporcionar estratégias diferenciadas, tá? Não sempre só expositiva, mas fazer análise de uma música, fazer um debate com relação àquela situação, análise de uma figura, um quadro, por exemplo, sobre racismo. Não falar só sobre isso, mas fazer com que o aluno pense sobre aquilo. Então, cada aluno precisa de uma maneira, de um estímulo, de um tipo de estímulo para processar. Então, é o que mesmo da aprendizagem, tá? É uma rede que trabalha com o que da aprendizagem. Já a rede de estratégica, ela vai trabalhar com a parte de planejar e executar essa ação. Então, são diferentes formas de expressar o que ele sabe. Também entra aqui nos princípios da aprendizagem. Então, proporcionar para eles vários tipos de volta dessa aprendizagem, tá? Não somente escrita, mas através do oral, através da representação de um teatro, ou até mesmo de um debate, das colocações que ele vai colocar, né, das argumentações que ele vai usar. Então, diferenciar de todas as maneiras possíveis para vocês coletarem o quê? O retorno dele. Então, o ato dele planejar e executar as ações com relação ao estímulo que você está dando. E a outra, também super importante, é a rede afetiva, que vai, na verdade, se especializar em avaliar e determinar as prioridades. Então, se ele dá prioridade para aquilo, ele vai se envolver mais, ele vai ter a afetividade trazendo pontos de concentração, de atenção, de foco muito mais direcionado, né? Então, isso vai trazer com que vai trazer motivo para o aluno ter vontade de aprender. Então, a gente tem que trabalhar elas de uma maneira
assim, em conjunto, né? Bem integrada, todas elas, para que o aluno tenha sempre o quê? Um melhor desenvolvimento possível. Aqui eu vou pausar, que não precisa. Acho que aqui também já ficou claro. Então, a rede de reconhecimento vai habilitar, identificar e entender a informação. A estratégia em planejar, executar e até mesmo monitorar todas as ações. Já a afetiva vai fazer o quê? Focar o interesse no aprendizado do aluno. Então, se as três se unirem, na verdade, e processarem de uma maneira harmônica, vai ter uma melhora na aprendizagem, tá? Então, de novo, ó, cada aluno é de uma maneira e processa de uma maneira. Isso não quer dizer que ele é mais ou menos inteligente. O que tem influência aí? Tem fatores externos, né? Como cultura, como religião, a própria convivência da comunidade. Tem os fatores internos, ou seja, como está sendo processado toda a harmonia aqui do meu corpo, que vai interferir, principalmente quando a gente fala em mediadores químicos com relação à parte hormonal, né? Como que está sendo processado as situações aqui do meu fisiológico e mental sempre trabalham juntos, né? Então a gente tem que pensar sobre todas essas variantes que estão acontecendo no meu organismo e que estão influenciando o meu organismo, e ainda lembrar que existem redes específicas para executar, para analisar, para agregar a importância com relação a isso, que vai nos arremeter a um aprendizado. Acho que tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, assim, ó, eu preciso escrever um cartão de aniversário. Então, a rede de reconhecimento, ela vai fazer o entendimento, na verdade, do que é o cartão, o que é a caneta, a minha mão, né? Quando a gente vai estar fazendo o movimento para escrever. A rede estratégica, ela vai fazer o quê? Ela vai entender como que eu vou escrever esse cartão. Então, se eu tenho que reduzir o tamanho de letra, se vai dar o espaço, se não vai, como que eu vou ter que movimentar a minha mão para poder fazer isso, né? E a afetiva, ela vai trazer o quê? Na verdade, um sentimento pela pessoa a qual eu estou escrevendo o cartão. Então, vai me motivar a fazer essa mensagem e assim como assinar. Então, elas têm que trabalhar, na verdade, de maneira conjunta, tá? Um trabalho extremamente colaborativo. Mas é claro que eu vou ter acionamento como fala assim, como se fosse em cascata, né? Então, hora uma, hora outra vai estar sobrepondo a outra. Só que elas têm que trabalhar em conjunto, em harmonia. Tem alunos que, infelizmente, por alguns processos, né, ou por falta de estímulo, ou até mesmo por alguma alteração fisiológica, né, elas acabam tendo uma não conexão tão boa entre essas redes de acesso, de essas redes de neurais. E aí tem o quê? Um prejuízo na aprendizagem. Então, nós professores, nós temos, na verdade, que ver o que está faltando. E a gente tem essa capacidade de entendimento. Então, ele não está entendendo, ele não está reconhecendo o que ele precisa, ou ele não está executando exatamente. Ele entende, mas ele não executa, né? Ele não tem afinidade por aquele tipo de informação. Então, a gente tem que ter essa capacidade de estar recebendo essa informação e entendendo como a gente pode ajudar e melhorar. Então, como que a gente pode fazer? É proporcionando coisas que vai envolvê-lo de uma maneira mais efetiva, né? Trazendo multimeios de apresentar aquilo que eu tenho que apresentar para que ele desenvolva as habilidades. E não terminando, mas terminando, sempre está pensando, tá? São aspectos essenciais para o aprendizado. A motivação, a memória, a atenção, a parte emocional e principalmente a plasticidade cerebral. Ou seja, ativação das minhas células nervosas para que elas estabeleçam cada vez mais comunicações efetivas, né, e fortalecidas, para que eu tenha, na verdade, o desenvolvimento das competências e habilidades. Tá? Então, é sempre pensar dessa maneira, ativar o máximo que eu puder,
proporcionar ao meu aluno estar dentro da aprendizagem, tirar ele dessa condição de só receber informação, tá? Só receber, ele vai processar. Ninguém está falando que ele não vai. Ele vai processar, mas de uma maneira não tão eficiente, né? Então, é complicado a gente falar assim, ó, tem turma que a gente pode estar trabalhando de uma maneira mais ativa, tem outra que precisa um pouco mais do tradicional, porque vem tão enraizado, tão fortalecido isso nessa turma, nesses alunos, que se você mudar bruscamente, talvez ele não tenha entendimento, né? Então, o legal da educação, na verdade, é essa parte dinâmica, essa parte que é possível ter tanta evolução. Isso é interessante a gente parar para pensar, na verdade. Aqui, vocês, por favor, não esqueçam de fazer o apontamento, tá? Tá aqui o link, acho que vão colocar também. Não sei se vocês colocaram ou não no chat, Marcos. Sim, já colocamos, já está disponível para os professores. Eu não sei se tem mais alguma colocação. Eu acho que já está o nosso tempo está esgotando, acho, né, Helena? Já acabou a hora, então, né? Mas tem alguém aqui com a mão levantada. Tem alguém que está com a mão levantada aí, pessoal, que gostaria de falar? Enquanto alguém queira falar, assim, eu vou agradecer profundamente, tá bom? Eu gostaria. É um assunto que vocês sabem, assim, que eu já falei para vocês na outra vez, que eu amo falar. Eu gosto muito de estudar sobre isso, tá? Então, gosto muito de aprender. Então, não sei, acho que eu até me empolgo, falo até demais sobre isso, mas é porque eu gosto muito de falar. Mesmo. Sim, pode falar. Oi, é o José Augusto. Sim. Alô? Pode falar. Você falou bastante sobre um pouco atrás sobre a investigação, tem que ensinar o aluno a investigar. Então, a minha matéria, que é a matéria de filosofia, significa exatamente isso. Significa investigar. A palavra desejo do saber ou amigo do saber significa trabalhar realmente com o que você falou, com tirar o aluno do lugar comum que você fala, não é? Despertar a curiosidade do aluno. O Aristóteles chama isso de espanto. Filosofia significa espanto para Aristóteles. O Platão também. Mas a palavra desejo de saber é o Sócrates também que cunha, né? Então, eu só queria deixar claro aqui que isso tem relação direta com a filosofia. O Sócrates, os diálogos, a tarefa dele é despertar o interlocutor para o conhecimento. Ele não diz que sabe alguma coisa, ele despreza qualquer verdade pronta que o interlocutor diga, não é? Ele é chamado, num diálogo que chama Teteto, de parteiro de ideias, certo? Então, eu acho que a dialética socrática seria um bom exemplo do que seja esse despertar para o conhecimento, né? Para a curiosidade. Então, eu acho que a filosofia é extremamente importante nessa área, sendo que ela trabalha justamente com o despertar do aluno para o conhecimento, e não com o conhecimento em si, porque existem muitos filósofos que realmente dizem que não existe o conhecimento. Então, certo, tem o Sócrates que fala isso, tem o Descartes, que também dá um método de conhecimento, né, para a gente. Então, eu só queria dizer isso, certo? Que existe um método na filosofia, e eu queria dizer também que se você puder concluir, José Augusto. Sim. Ela é se puder concluir, fazendo favor. Sim. Ela é desprezada na escola, ela é deixada de lado. O diretor da escola diz que quase que fala isso como uma matéria secundária, filosofia, sociologia. Pelo contrário. Não, digo na escola. Na escola.
não aqui. Então, eu acho que essas matérias são extremamente importantes e eles ainda dão um método de conhecimento para a gente. Tá certo? É assim, Só ó, isso que eu queria falar. Augusto, cada componente curricular, na verdade, tem seu peso muito forte com relação ao desenvolvimento da pessoa, né? E a parte de filosofia, sociologia, de humanas como um todo. Arremete, na verdade, a pessoa a ter um processo de pensamento muito mais enraizado. Isso requer muitas áreas neurais de fortalecimento para que tenham raciocínio. Né? Então, vocês botam uma pessoa para pensar. Né? Essa área faz com que a pessoa pense. Isso é muito importante. Por isso, mais ainda, de vocês, professores dessa área, sempre estarem pensando em como envolver esse aluno, para que ele realmente tenha esse processo de pensamento, né? Ativar essa área, tirar eles realmente da zona de conforto, né? A qual eles estão, infelizmente, muito enraizados. Então, é uma área de conhecimento super importante para isso. Né? Eu já falei, já estou ficando fã, já falei que eu vou fazer filosofia, depois eu vou querer fazer sociologia também. Eu não sei mais o que eu vou fazer da vida, isso sim, de tanto que estuda. Então, ó, de novo, eu agradeço muito, tá? A oportunidade de ter conversado um pouquinho com vocês. Eu aprendo muito, cada vez que vocês colocam essa parte mais específica da área, me traz aprendizado, assim, tira só aquela parte de funcionamento, me traz realmente situações que me permitem entender mais ainda, né? Entender um pouco mais ainda sobre como se dá todo esse processo. Agradeço bastante. Desculpa ser tão atropelado no final, né? Mas não tem jeito. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, viu, Eliandra, suas duas apresentações foram muito boas. Os professores e professoras estão elogiando muito a sua participação. Obrigado a todos. E daqui a 15 dias nós vamos ter uma TPC específica da área de humanas. Então, boa semana a todos e a todas. Até mais. Obrigado. Ai, feliz dia dos professores, né, Marco? Porque eu não vou falar mais com eles, pelo menos. Ah, bem lembrado, Eliandra. Feliz dia dos professores mesmo. Essa semana é nossa, merecemos. Né? Essa semana é nossa. Viva nós, professores. Abraço para todos, viu?